Bom, vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir aí analisando os assuntos que que constam na nossa ementa para o processo civil 2. E o assunto que a gente vai conversar hoje, nós vamos conversar, é o assunto em que já houve a aula virtual, a aula a partir do sistema remoto, não é EAD, é aula a partir de um ambiente virtual, onde nós já conversamos sobre a audiência de conciliação e a audiência de mediação. E eu falava para vocês naquela ocasião que essa audiência, ela na verdade, nesse formato, ela não existia no Código de 73, no Código de Casu Watanabe, porque lá no Código de 73, o legislador ele incentivava a que o juiz, sempre que possível, fizesse as partes entrarem em um consenso, propusesse sempre que possível a conciliação entre as partes. O Código de 2015, a 13.105 de 2015, ela faz diferente. Ela cria uma oportunidade de certa maneira obrigatória. Oportunidade essa que visa a solução consensual da lide que se põe à análise do judiciário, porque o legislador percebeu que o conflito pode recrudescer se essa oportunidade ela não for disponibilizada, Pode piorar a situação das partes, o enfrentamento no devido processo legal. Tem ações que tendem a demorar pouco, outras que tendem a demorar muito. Então, a ideia de conciliação ela vem evitar o recrudescimento das situações de conflitos entre interesses, que é o que nos leva a perceber o conceito de lide. Além disso, essa iniciativa do legislador, ela atende a um princípio fundamental, uma norma fundamental que consta nos primeiros 12 artigos do nosso CPC de 2015, que traz a regra da busca da solução consensual dos conflitos, está exatamente nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do seu Código de Processo Civil. Além de atender a um princípio da economia processual, desde que, óbvio, tenha o preenchimento, a petição inicial nos termos do 318 e 319 tenha preenchido os seus requisitos e que não seja o caso de improcedência de plano, certo? Então, sob essas bases, sob essas regras introdutórias, basilares, a gente começa a conversar sobre esse momento que o legislador impõe, de certa maneira, é um momento de regra obrigatório, que é a audiência de conciliação e de mediação. Vocês lembram que quando conversamos sobre o 319, consta lá no seu inciso 7, salvo engano, dos requisitos da petição inicial, que o autor ele deve se pronunciar sobre a sua aquiescência ou não para a realização dessa audiência, desse momento imposto pelo legislador, como eu já disse a vocês, para a tentativa de conciliação, mediação entre as partes. A escolha entre a mediação e a conciliação vai ficar a critério do juiz, a depender do caso concreto. Mas uma diferença que eu falei para vocês na aula remota e falo aqui nesse vídeo, é que no caso da conciliação, o conciliador, que é o terceiro imparcial, ele vai propor soluções. Na mediação, não. Na mediação, ele vai trabalhar a aproximação das partes para que elas mesmas entrem em um consenso, elas cheguem a um consenso, certo? Então, o réu ele deve se pronunciar já na petição inicial
sobre o seu interesse ou não na realização da audiência de conciliação. A doutrina diz que se ele não se pronunciar, subentende-se que ele aquece, que ele vai acatar, ele aceita a realização de conciliação, da conciliação. A doutrina diz que o réu ele deverá se pronunciar depois da sua citação, com 10 dias de antecedência à realização dessa audiência, para dizer que não tem interesse na sua realização. E aí a regra é que somente com ambas as negativas, com ambas as opiniões contrárias a essa audiência, é que essa audiência deixa de acontecer. Porque de regra ela vai acontecer, tá? De regra ela vai acontecer. O juiz, pela lei, ele só dispensa essa audiência se o caso em si, a lide apresentar situações que não aceitam a autocomposição, geralmente situações referentes a direitos indisponíveis, alimentos, paternidade. Então, esse direito por si só ele não aceita a autocomposição, motivo pelo qual, para essas situações, essa audiência ela não existirá, tá? E como eu já falei para vocês, quando ambas as partes elas se manifestarem pela desistência desse momento de tentativa de composição. Fora isso, a audiência ela é uma regra e ela deve vir sempre antes da abertura de oportunidade para a contestação do réu, certo? Então, a audiência implica no atendimento a uma regra prevista em lei. Então, a princípio, esse momento de tentativa de conciliação é um momento imposto pelo legislador que deve ser realizado pelo juiz, salvo nessas duas situações que inviabilizam essa tentativa de consenso entre as partes.